Olá, muito boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco. No programa de hoje, você vai conhecer a produção de vinhos no interior paulista, que conquistou premiações e reconhecimento internacional. Para marcar o Dia do Engenheiro Agrônomo, eu converso com a Alessandra De Cicino, agrônoma e influencer digital. Em pauta, os desafios e as perspectivas da profissão. Como fazer os ajustes necessários das máquinas para garantir o melhor desempenho nas lavouras? Tem as histórias de coragem que marcam 50 anos da Pioneer no Brasil. Tem mais a previsão do tempo em cada uma das regiões do país. E as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco começa agora. O consumo de vinho cresceu no Brasil e ganhou espaço no cotidiano. O que antes era atribuído em festividades ou datas especiais, agora está no dia a dia. O crescimento foi de 28% durante a pandemia. Isso segundo o estudo feito no fim de 2021 pelo Clube de Assinaturas Wine. Cada brasileiro bebeu cerca de 2,6 litros de vinho no ano passado. Além de estar bebendo mais vinho, o consumidor também está em busca de mais qualidade. Na vinícola Guaspari, em Espírito Santo do Pinhal, interior paulista, a produção é dedicada a atender o paladar cada vez mais exigente. Iniciando as atividades em 2006, a vinícola foi um desafio. Quando a gente começou, não existia uma bibliografia. A tentativa era fazer vinhos finos, numa região que nunca tinha produzido vinho dessa forma. E a gente começou tudo por erro e acerto, então foi totalmente empírico, todo o sistema de irrigação, toda a adubação adequada, as altitudes que adaptavam as variedades. Então, sem dúvida, nesses anos a gente teve uma mudança contínua. Temos uma área de pesquisa que funciona continuamente na empresa, que busca, inclusive, com novidades, enfim, melhorias e eficiência, né? Os negócios têm crescido bastante e vencido os desafios de serem pioneiros na produção de vinhos finos em uma região que antes era conhecida pela produção de café. Quebra o paradigma de que você tem que ter uma obrigatoriedade de produzir numa região limitada ao clima. Você então passa a poder aproveitar terroirs, altitudes, microclimas no Brasil e eu diria em qualquer parte do mundo, sem você se limitar ao clima, porque você consegue fazer essa transferência de safra e pegar o melhor período. Eu acho que a única obrigatoriedade que você passa a ter é um período realmente de seco. No Brasil isso não é um problema, porque a gente não tem uma distribuição de chuva, né? A gente tem em vários locais uma distribuição, um período de estiagem e um período de chuva. Tendo essa característica, a dupla poda passa a funcionar. O Adriano é especialista em vinhos e cuida de tudo por aqui. Segundo ele, o vinho de qualidade começa com uva de qualidade. A gente começou a produzir em 2006, a gente começou com a Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, Sauvignon Blanc e Chardonnay. Tempos depois nós colocamos a Viognier. Então hoje somos 7 variedades, 4 tintas e 3 variedades brancas. Essa uva é a Syrah. O vinhedo começou a dar uva com 2 a 3 anos. Os cachos ficam presos nessa telinha para proteger de bichos e vento. Aqui são feitas 2 podas, uma de formação para a planta continuar em um formato padrão e facilitar o manejo, e uma outra feita entre janeiro e fevereiro para descartar os cachinhos de uva que nasceram, porque a uva do verão não é boa para a fabricação de vinho, já que chove muito e isso deixa a fruta mais diluída e suscetível a fungos. Por isso a colheita é feita sempre no inverno, junho até início de agosto. Essa é uma técnica desenvolvida no Brasil. Uma técnica desenvolvida pelo pesquisador brasileiro chamado Murilo de Albuquerque Regina, que é um pesquisador da Ipamig, foi um pesquisador da Ipamig, onde ele desenvolveu uma técnica que justamente, ao invés de produzir no verão, a memória genética da planta no hemisfério sul, sempre produzir no verão, então ele buscava uma alternativa de produzir vinhos finos no interior, no sul de Minas. E com essa dupla poda, praticamente a gente jogando a colheita para o inverno
eu consigo hoje fugir de período de chuva, eu consigo ter uma insolação que ajuda muito na questão da maturação da uva e a amplitude térmica, que é o fator principal, onde nós temos dias quentes e noites frias. Isso faz com que eu tenha vinhos super equilibrados aqui dentro. Esse vinhedo tem 14 anos. O ideal é produzir uma fruta com equilíbrio entre acidez e açúcar. E é aos 50 anos que um vinhedo atinge o seu máximo de produtividade. Após a colheita, as uvas chegam na indústria, são prensadas e vão para os tanques de inox ou ovos de concreto, onde acontece a fermentação. Depois segue para as barricas, de vários tamanhos. Cada uva fica um tempo diferente por aqui. Após essa fase, a bebida vai para as garrafas, onde estagiam por mais um tempo, de 6 a 36 meses. E todo esse trabalho já rendeu muitos prêmios. Guaspari foi a única vinícola nacional honrada no Syrah du Monde de 2021. Premiação na França, que avalia os melhores vinhos Syrah do mundo. A medalha de prata foi para o rótulo Guaspari Syrah Vista do Chá 2016. E olha só o tanto de títulos. Estão todos expostos no casarão da vinícola, que é aberta à visitação. Os prêmios foram muito importantes, porque na verdade ele lançou essa região como um potencial produtivo. Então apresentou oportunidades para outras regiões no Brasil, inclusive aqui a gente já tem mais de 20 projetos sendo instalados e inclusive não só produzir vinhos de excelente qualidade, a gente faz como nossa missão, a gente também tem a missão de desenvolver a região, tanto que no rótulo a gente faz questão de levar o nome da cidade, de Espírito Santo Pinhal, e a gente fala que onde tiver o vinho, nossa cidade vai junto. Então era uma provocação que a gente queria realmente trazer vinhos para outras regiões do Brasil e o prêmio acabou causando essa curiosidade para que eles viessem conhecer essas produções. Saúde! Saúde! A equipe do Agro em Foco marcou presença na 16ª Feira Nacional do Trigo, a Fenatrigo, realizada em Cruz Alta, Rio Grande do Sul. De acordo com os organizadores, cerca de 100 mil pessoas passaram pelo parque, que contou com uma programação de tecnologia e palestras aos produtores da triticultura. E esse é um dos grandes objetivos nossos aqui. Tornar a feira um palco de difusão de tecnologia, de conhecimento, trazer o produtor para cá para que ele, além de colher conhecimento, também tenha oportunidade de trazer os seus problemas, de se queixar, de conversar, de debater. Então isso é um ponto importante. E a feira ela entra nesse contexto, não só de eventos técnicos, de negócios, nós temos aí várias empresas, eu acho que eu arrisco a dizer que mais de 50% da feira são empresas ligadas diretamente ao agronegócio, então é de extremamente importância esses momentos que a gente proporciona aí para a nossa comunidade. Uma das principais novidades deste ano foi o primeiro fórum de irrigação, que trouxe soluções para produtores que buscam alternativas para aumentar a produtividade nos campos gaúchos. A gente hoje sabe, conhece, trabalha muito no mercado irrigado e hoje tem um conceito que a gente sempre fala, que tem produtores que têm irrigação e produtores que são irrigantes. E o produtor irrigante que a gente fala, sempre aquele produtor que além do histórico que ele já possui, ele vai atrás da tecnologia. E esse produtor também é carente de tecnologia. A irrigação no Rio Grande do Sul, ela se mistura muito com a história da produção de semente da Pioneer aqui no estado. Então, Cruz Alta foi uma região escolhida na década de 90 para sediar os campos de produção de semente, e a irrigação se faz necessária para a produção estável de uma semente de qualidade. Então, a própria Pioneer incentivou muitos agricultores a entrarem em sistemas irrigados
e hoje fez com que Cruz Alta acabasse se tornando um polo de irrigação dentro do Rio Grande do Sul. No evento também teve espaço para a Agricultura 4.0, palestras sobre as tendências e os desafios do agro. Os equipamentos passaram a ser coletores de dados, né, para mapear a produtividade, ver oportunidades de aumento de ganhos econômicos e agronômicos. Existe um investimento muito grande por parte da empresa e por parte da John Deere. Então hoje até a gente quer mostrar um pouco isso, as tendências, a parte de veículos elétricos, né, de tecnologia. As máquinas já estão falando com as concessionárias, dando código de erro, avisando que está na hora da revisão e tal. Então nós estamos desenvolvendo um aplicativo que vai dar todas as respostas para os produtores de forma online. Então está muito desenvolvida essa parte. E hoje nós temos uma preocupação muito grande de fazer com que ele entenda que ele tem que ter uma eficiência muito grande da água. E para ele ter eficiência da água, o primeiro processo é o processo de escolha de um bom híbrido a ser plantado embaixo do pivô central. Como anda o tempo na região centro-oeste? É o que vamos ver com a meteorologista Amanda Souza. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas sobre o Brasil central. Tudo isso por conta da junção entre o corredor de umidade, que transporta ar quente e úmido da Amazônia até áreas do Brasil central, e uma frente fria formada na região sul do Brasil. Com isso, a umidade do solo ainda deve ter uma manutenção. Teve chuva na última semana, o que melhorou de forma pontual os índices de disponibilidade hídrica do solo nas áreas produtoras no sul de Mato Grosso do Sul. Mas boa parte ainda das áreas produtoras no centro-oeste, como um todo, ainda conta com baixos índices de água no solo. E isso acaba preocupando, pensando na instalação da soja. Agora, nos próximos dias, tem previsão de chuva expressiva, muito sob a influência desse corredor de umidade. Previsão de chuva volumosa nessas áreas em vermelho do mapa, em áreas de Mato Grosso do Sul, também Mato Grosso, acumulados que podem ultrapassar até a casa dos 70 milímetros. Mas quando a gente olha para o leste de Mato Grosso e todo o estado de Goiás, ainda não tem previsão de chuva. Daqui a pouco, para marcar o Dia do Engenheiro Agrônomo, eu converso com a Alessandra De Cicino, agrônoma e influencer digital. Em pauta, os desafios e as perspectivas da profissão. E ainda a previsão do tempo para as regiões sul e sudeste. Depois do intervalo, nós voltamos em instantes. Ir pela manhã. Voltar tarde da noite. Ir com boas recomendações técnicas. Voltar da lavoura com a satisfação de contribuir. Ir e enfrentar os desafios. Voltar com novas soluções e parcerias. Ir para conhecer as novidades. Voltar com elas nas mãos. Ir, faça chuva, faça sol. Voltar com o dever cumprido. Ir, nunca deixar de ir. Voltar com a certeza de que está ajudando a alimentar um mundo. Todos os dias, o seu ir e voltar movimenta o agro. Parabéns, engenheiras e engenheiros agrônomos, por serem incansáveis e seguirem apaixonados por sua missão. De acordo com a Conab, 27% do milho primeira safra está semeado. No Rio Grande do Sul, as boas condições de umidade no solo favoreceram a semeadura, que alcança 71% da área. As lavouras estão com bom estabelecimento, porém as baixas temperaturas atrasaram seu desenvolvimento. Em Minas Gerais, a semeadura ocorreu apenas em áreas irrigadas.
a maioria das lavouras está em fase de emergência. No Paraná, as precipitações frequentes atrasaram o plantio em relação à safra passada, que alcança 67% da área. As lavouras estão, em sua maioria, apresentando bom desenvolvimento. Em Santa Catarina, as lavouras encontram-se em emergência e desenvolvimento vegetativo. A qualidade é considerada boa. Em Goiás, o ritmo do plantio é lento devido à priorização da semeadura da soja. Ontem, 12 de outubro, foi o Dia do Engenheiro Agrônomo. Para marcar a data dessa personagem essencial do agronegócio, nós vamos falar sobre as perspectivas e desafios da profissão com Alessandra Decicino, engenheira agrônoma, palestrante e influencer digital. Oi, Alessandra, boa noite para você. Bem-vinda aqui ao nosso Agro em Foco. E claro, né, já começando aqui a nossa entrevista perguntando para você o porquê da escolha da engenharia agronômica, como é que surgiu no seu caminho, se foi desde muito pequena ou já na fase da adolescência, como é que você pode dividir aqui com a gente essa nossa história? Boa noite, Renata, prazer estarmos falando de uma profissão que eu amo tanto e ela chegou na minha vida realmente de uma forma muito surpresa. Não era a profissão que eu imaginava quando era criança, mas ela me conquistou por dois pontos muito importantes. A primeira, que a minha avó era agricultora de uma área bem pequenininha lá no Maranhão, eu sou natural de Balsas, Maranhão, então já vinha com essa referência da terra. E meus pais sempre tiveram propriedade rural, plantaram grãos, tinham pecuária na propriedade, então era algo que eu sempre estava na propriedade, indo de casa nessa presença. E o segundo é que a minha cidade, como eu falei, Balsas, ele estava despontando no início do cultivo de cereais, ali no final da década de 90, ano de 2000, quando eu estava justamente escolhendo. E a agronomia, ela conciliou minhas grandes 4 áreas que eu tinha aptidão, né? Física, química, biologia e matemática. Então, com essas 3 escolhas, foram as grandes influências aí pela minha escolha profissional. Mas muito mais do que isso, eu falo que quando eu entrei na agronomia foi um amor assim, que como se eu tivesse escolhido aquilo que eu tinha nascido para executar. Então foi um amor assim muito duplo. A agronomia me escolheu e eu escolhi a agronomia. Isso marca de fato, né? E por você ter vindo também de uma região muito interessante, que é, digamos assim, uma fronteira agrícola que vem despontando, que é a região do Mato Piba. Então realmente já traz, né, no DNA essa característica, esse amor pela terra e todos os cultivos que ali estão em alguns estados. E aí, realmente, também falando da imensidão hoje que a gente tem de oportunidades dentro da área de engenharia agronômica. A gente sabe que ampliou-se demais, muita gente até opta hoje por gestão, tem muita gente que segue na pesquisa, na ciência. Quais são as oportunidades, né? E como que a profissão cresceu também tanto, hein? Olha, nesses 22 anos, Renata, que eu vivo, né, dentro do agro, dentro da agronomia, é o momento mais positivo que eu acompanho em toda a minha jornada. Então, hoje o mercado está altamente aquecido, com muitas oportunidades. A agronomia, ela é uma profissão que ela nos encanta até pelo amplo leque de áreas de atuação profissionais, seja na área comercial, técnica, desenvolvimento, pesquisa, ciência, produção, gestão, tecnologia, inovações. Então, a gente tem muito mais além dessas que eu citei, o que dá realmente uma ampla oportunidade para os profissionais depois profissionalizarem, investirem na sua trajetória de atuação profissional. E analisando hoje esse momento, né, que nós temos o agronegócio robusto, profissionalizado, com tantas oportunidades, o profissional hoje ele está sendo muito procurado pelo mercado, tenho muitos parceiros que sempre estão pedindo indicações, então realmente é o momento mais positivo de toda a minha jornada, analisando ciclos, né, de altas e baixas, mas hoje se eu tivesse novamente no momento de início de carreira, eu não pensaria novamente 2 vezes em escolher a agronomia, pelo leque de oportunidades que ele proporciona, principalmente pensando no crescimento que nós precisamos fornecer alimentos para toda uma população mundial,
a globalização brasileira e a sua representatividade a nível de economia global, a necessidade também da segurança alimentar, muito atrelado às práticas de sustentabilidade. Então, é sim uma profissão do futuro que continua muito em alta no nosso país inteiro. E o país, sendo muito agrícola e pecuário, se torna aí um terreno fértil para os novos profissionais. De fato, né, a nossa vocação é o setor mais dinâmico hoje da economia brasileira, então realmente tem muitas oportunidades aí para quem seleciona uma área tão nobre, né, e tão relevante que é da engenharia agronômica. Agora falando também da questão dos maquinários, né, toda a evolução que ocorreu, acredito que você tenha acompanhado por tantos anos aí de profissão. Então, digamos que hoje, com o avanço da tecnologia, o uso de maquinários, de aplicativos, plataformas, o profissional, claro, ele tem que estar mais antenado, digamos, a todas essas questões de dados e saber manejá-los ali muito bem, bem como, né, em constante evolução também. Então, esse acaba sendo também um grande desafio hoje para o profissional, Alessandra? Sim, nessas mais de 2 décadas, né, atuando, foi muito claro e nítido a intensidade dessa mudança. Hoje nós temos um campo tecnológico na realidade, né, dentro da porteira do agronegócio brasileiro. Nós tivemos nessa evolução de agricultura 3.0 para 4.0, a evolução que nós estamos caminhando para 5.0, com máquinas cada vez mais potentes, com tecnologia embarcada, com uma agricultura de precisão cada vez mais minuciosa e cirúrgica na ponta, toda uma amplitude que nós temos de máquinas adequadas para tipo de cultivos, para produtividades, até para o índice tecnológico dos produtores rurais. Temos as máquinas trazendo toda uma leitura de GPS, de dados, de captura de informações, muito conectada com satélites. Então, o que nós fazíamos 20, 30 anos atrás com o olho humano, hoje nós temos sensores, temos aplicações em taxas variáveis, temos todo um planejamento antes, né, um planejamento técnico para ser implementado na máquina, e a máquina hoje ela é muito mais do que uma ferramenta ou que um veículo dentro da propriedade. Ela se tornou uma tecnologia de alta profundidade, de alta assertividade, e junto com isso vem toda a gama de aplicativos, plataformas, e que vem desafiado o profissional a pensar muito na parte técnica da produção em si, mas em acompanhar toda essa evolução da tecnologia, né? Chegada dos drones, aplicação com veículos que nós temos aí não tripulados, que são as vantes, e isso tem evoluído bastante nas feiras de tecnologia, tem muita inovação chegando, que realmente nos desafia nas feiras agrícolas, nas vitrines tecnológicas que nós acompanhamos. E aí o papel do profissional que está em atuação, do profissional que está chegando no mercado, dar esse passo, ser muito proativo em acompanhar a tecnologia para poder somar com o produtor rural. Então, porque realmente hoje o Brasil ele fornece realmente um terreno muito fértil de tecnologias nunca antes visto na nossa história. Exatamente, claro, é um casamento, né, que tem que existir entre o profissional agrônomo, agrônoma e também com o produtor ou produtora rural para realmente ser mais eficiente, célere e assertivo ali em todas as tomadas de decisão. E como você bem colocou, né, hoje e visitando as feiras, os eventos aí que todos retomaram, a gente tem de fato, então, esse desafio também de aperfeiçoamento e de compartilhar ali na propriedade a melhor solução e estar atento ao que chega no mercado. E aí, como agrônoma, também entra mais um trabalho seu, que é bastante diferenciado, que é como influencer digital, e como é que surgiu isso e tem se potencializado ainda mais, Alessandra? A parte de comunicação, Renata, eu falo que ela é apaixonante, porque na nossa atuação profissional, a gente já trabalha com a comunicação, seja no dia de campo, apresentando uma tecnologia, mas muito no offline. E o papel do influenciador no online é darmos voz e muito comprometido com a responsabilidade quanto ao nosso setor, com a referência e credibilidade das informações que nós estamos comunicando,
falando um pouquinho aqui da minha trajetória, foi muito natural, porque eu sempre gostei de me comunicar e de ser entendida. E com a chegada das mídias, das redes sociais, isso criou uma amplitude muito maior, e hoje é uma parte da minha atuação. Eu tenho, com essa atuação de agroinfluencer, alcançado locais que eu jamais imaginaria, né, fora do Brasil, inclusive, mas dentro do Brasil, com o nosso país continental, de Rondônia, Pará, estados do norte ao sul, leste, oeste. Então, tem sido cada vez mais estimulado. Eu incentivo muito, tanto nas minhas palestras, nas atuações em todo o Brasil presencial, para que os profissionais aprendam, entendam como que funciona, né, essa nova comunicação, porque cada vez mais os produtores, as novas gerações, elas estão aqui, né, no aparelho celular, comunicando. Nós estamos tendo um comportamento diferente, até de como difundir uma tecnologia, ter aderência quanto ao tipo de informações que o campo busca. Com a chegada das mulheres do agro, nós estamos comunicando de um formato muito inovador, que permitiu até a nossa unificação, desenvolvimento de grupos em todo o país, de associações, de sindicatos. Então, realmente, é muito relevante esse papel das mídias, da comunicação, e como agroinfluencer, eu tenho muita honra em poder comunicar, ser reconhecida como, dentre tantos profissionais que desempenham o seu papel, como uma das profissionais que fazem, né, essa comunicação, que realmente a gente comunica aquilo que nós amamos. Nós comunicamos o agronegócio. Excelente. Para a gente fechar aqui, qual que é a mensagem, então, que fica para todos os profissionais, agrônomos e agrônomas da área? Qual é a mensagem e reflexão que se deixa aqui para eles? Primeiramente, parabéns a todos os profissionais. Eu fico muito feliz ao encontrar, conhecer, me comunicar a todos. E esse parabéns, ele também vai servir como um estímulo para que nós estejamos cada vez mais comprometidos com o papel do agro, né, nesse caminho, no futuro, junto às novas gerações. O nosso papel fundamental, estar ao lado do produtor rural, fazendo com que nós fazendo com que a gente produza alimentos cada vez mais seguro, fornecendo alimentos para todo mundo, que o Brasil ele tem essa importância muito grande, e que a gente faça aí tudo aquilo que a gente prometeu, né, lá no nosso oramento, que é produzir, respeitando o meio ambiente e deixando essa terra ainda melhor para as novas gerações. Muito obrigada e parabéns a todos os engenheiros e engenheiras agrônomas. Obrigada, Alessandra. Parabéns mais uma vez a você, a todos e a todas, e até uma próxima oportunidade. Uma ótima noite para você. Obrigada, boa noite a todos. Bom, e agora a gente vai ver com a meteorologista Amanda Souza como é que fica a previsão do tempo para as regiões sul e sudeste. O excesso de chuva tem preocupado produtores rurais com relação à instalação da safra de soja. Aliás, a umidade do solo já segue bastante elevada, já temos até um solo mais encharcado, principalmente nessas áreas em roxo do mapa, onde os índices de disponibilidade hídrica do solo ultrapassam os 80%. E tem mais água para cair. A expectativa para esses próximos dias ainda é de tempo instável, condição de chuva em grande parte da região sul, principalmente em Santa Catarina e Paraná, são esperados ainda acumulados expressivos com a passagem de novos sistemas frontais. No Rio Grande do Sul, essa chuva passa a ser mais pontual. Tem chuva volumosa ainda prevista para a metade norte do estado, mas principalmente no centro e sul do estado, essa chuva está mais irregular, inclusive até com expectativa de tempo firme predominando nos próximos dias no oeste gaúcho. Na última semana, houve registro de chuva significativa e também forte em áreas produtoras da região sudeste. A chuva era muito bem-vinda para fazer a manutenção da água disponível no solo. Houve até uma melhora, de forma pontual, nas áreas produtoras no norte de São Paulo e na metade sul de Minas Gerais. No entanto, a preocupação foi por conta da chuva forte, acompanhada por queda de granizo, que provocou prejuízos em lavouras, inclusive de café. A expectativa para esses próximos dias
dias ainda de tempo instável no sudeste, mas dessa vez a chuva deve ficar mais organizada somente em áreas próximas ao litoral, por conta da passagem de uma frente fria já neste final de semana. Mas, de modo geral, quando a gente olha as áreas produtoras, no norte de São Paulo, áreas também, boa parte de Minas Gerais, devem ficar com um tempo firme predominando. E no sul de Minas pode chover, mas sem grandes acumulados, é o que tudo indica também, sem grandes riscos de temporais. Com o início do plantio das safras de verão, mais uma vez é hora de prestar atenção nas condições do maquinário de campo. Por isso, o repórter Mozart Ornelas foi conferir com a John Deere como fazer os ajustes necessários das máquinas para garantir o seu melhor desempenho nas lavouras. Não é segredo para ninguém que no campo, tempo é dinheiro. O produtor rural tem se atentado cada vez mais à praticidade e à agilidade no trabalho. Nas fazendas, a tecnologia tem sido uma grande aliada e tem contribuído muito para resultados positivos nas safras. Mas o produtor sabe também que a cada ciclo é preciso atenção aos detalhes iniciais. O plantio está chegando na maior parte do Brasil e para começar do jeito certo é preciso fazer o ajuste das máquinas que vão a campo. E você sabia que esse é um fator primordial para garantir sucesso na sua próxima safra? Por isso, nós viemos aqui na AgroSul, concessionária John Deere, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, conversar com um especialista no assunto. Ele vai trazer dicas de manejo de máquinas para você. Nós fomos recebidos pelo Fábio Marques, que é engenheiro agrônomo e gerente de agricultura de precisão da AgroSul. Para ele, o cuidado com os ajustes de máquinas deve acontecer na safra anterior. O ajuste começa na colheita anterior. Desde uma colheitadeira bem regulada para que ela possa fazer a distribuição perfeita da palha em toda a sua largura de trabalho e que permite o quê? Que a gente tenha uma homogeneidade, né, da palha distribuída e que vai proporcionar uma boa germinação, um bom desenvolvimento da planta e até mesmo uma boa operação de plantio, porque visto que muitas vezes, tendo essa palha mal distribuída, durante o plantio a gente pode ter muito problema, como embuchamento, a semente ficar por fora do sulco. Então a primeira regulagem que eu falo que começa lá na colheita anterior. A maior parte dos estados produtores deve plantar soja e milho nesta safra verão. Por isso, as plantadeiras precisam estar sincronizadas em todas as partes. Um disco fora de rumo pode comprometer o resultado final. O ajuste prévio, né, antes da operação, ele vai nos ajudar o quê? A gente determinar que tipo de disco de corte que a gente vai utilizar, que se a gente vai... qual o tipo de disco da semente, quantidade de furo, tudo isso baseado na população que a gente vai trabalhar. Então esses ajustes eles são muito importantes para que a gente consiga ter o máximo de desempenho do equipamento. Com a plantadeira é preciso alterar o disco do distribuidor de sementes. Esse aqui é o nosso distribuidor Maxemerge 5. Tá? Então o primeiro ajuste que a gente precisa fazer é o quê? É saber o tipo da cultura que a gente vai trabalhar. Porque dependendo do tipo de cultura, esse disco aqui, a gente tem que mudar ele. Depois de alterar o disco de acordo com a cultura, é preciso ajustar o cubo. A gente vai ajustar o contato do disco com o meu dosador. Então, se houver muita folga entre o disco e o dosador, a gente pode perder pressão de vácuo. E aí prejudicar a minha distribuição. Outro detalhe importante está na parte de trás da plantadeira, como no ajuste da roda calibradora e das rodas cobridoras. Cada item importante. Uma máquina desregulada pode gerar sérios prejuízos, como consumo maior de combustível e até perdas na produtividade da cultura. Aonde a gente sabe que um coeficiente de variação até 25%, ela não interfere muito na produção. A partir disso daí, a gente vai tendo perdas na produtividade lá na hora da colheita. Para evitar prejuízos, o produtor tem ao lado a tecnologia. O sistema de softwares presente em várias máquinas ajudam a apontar alguns erros. Hoje, se a gente pegar a plantadeira, por exemplo,
a gente consegue hoje ter algumas informações, além do que aquilo que nós já tínhamos, que era como dizer se estava caindo ou não semente. Hoje a gente tem softwares instalados na plantadeira que ela me fala qual que está sendo o meu coeficiente de variação, ela me diz qual o percentual de duplas e falha que eu estou tendo. E a dica final é: usem o manual do operador, sabe, pessoal? Muita gente vai fazer regulagem baseado naquilo, meu vizinho falou que tem que ser daquela maneira. Pessoal, não existe uma receita de bolo, sabe? Então a gente vai ter que se basear no manual do operador, ele vai nos dar um norte, mas eu tenho que estar no dia a dia no campo, fazendo aqueles ajustes finos, que é esses que vão fazer a diferença numa excelente qualidade de plantio. E no próximo bloco tem mais previsão do tempo, agora para as regiões Norte e Nordeste. E mais as histórias de coragem que marcam 50 anos da Pioneer no Brasil. É já depois do intervalo. Lá em casa todo mundo gosta. Cada um chama de um jeito. Irmãozão assim da família, sabe? E aí, tudo bem? Sabe quem sou eu? Jurandir. Isso mesmo, eu sou o Jurandir. E eu tô chegando para ser um super parceiro seu, aqui na John Deere. O que eu quero aqui é te mostrar tudo o que a gente pode te oferecer e provar que o nosso pós-vendas é muito mais que máquina. É uma John Deere inteira de possibilidades. E aí, vamos junto nessa? Eu sou o Jurandir e a partir de hoje, esse é o seu novo pós-vendas John Deere. A gente se vê nos próximos vídeos, hein? A Conab divulgou que 11% da área de soja da safra 22-23 está semeada. Em Mato Grosso, as chuvas ocorridas favoreceram o avanço do plantio, que já alcança 22,2% da área. No Nordeste do estado, houve redução no ritmo da semeadura devido ao déficit hídrico. No Paraná, a semeadura avançou devido ao tempo menos chuvoso durante a semana. As baixas temperaturas atrasaram a emergência e o desenvolvimento inicial das lavouras. Em Mato Grosso do Sul, a semeadura avançou, mas as precipitações frequentes no centro-sul e a falta delas no centro-norte suspenderam parcialmente o plantio. Em Goiás, o plantio continua no sudoeste do estado, onde ocorreram boas precipitações e em áreas irrigadas. Em São Paulo, as chuvas frequentes atrapalharam o plantio, que está atrasado em relação à safra passada. Na Bahia, o plantio teve seu início apenas em áreas irrigadas. O Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Paraná informou que a colheita de trigo no estado atingiu 50%. A proporção de lavouras em condições boas caiu para 69% contra 73% na semana anterior. O percentual em situação média subiu de 23% para 24% e ruim aumentou de 4% para 7%. Toda história de coragem traz a marca do pioneirismo de desbravadores, de sócios e companheiros que acreditam no mesmo objetivo. É o que nos contam agora os produtores da agropecuária Água Azul em mais uma história de coragem que marca os 50 anos da Pioneer no Brasil. A dificuldade é quando todo mundo começa a querer chegar e, de certa forma, mostrar que tem alguma coisa errada, sabe? Não, aqui está errado, vamos mudar. Então, às vezes, a ansiedade de querer fazer as coisas, que eu acho que é normal, é da pessoa, né? Às vezes acabam extrapolando um pouquinho e não utilizando as experiências que já mostram o que deu certo e o que deu errado. Eu venho de uma família que meu pai sempre foi comerciante, então eu tinha uma outra
uma visão um pouco diferente da produção. E eu lembro que nós conversamos quando era para vir para cá, falou, pelo menos se a gente comprar lá e valorizar, nós vamos ganhar na valorização, tal, e se for uma coisa que é possível se plantar e produzir, nós vamos, né, seguir na atividade e lá em cima também. E assim a gente veio para cá. E a gente vinha de Fiat, porque lá no Paraná meu sogro, como italiano, quando surgiu o Fiat, ele fazia questão de usar um Fiat, né? Então, era um Fiat 147. E a gente vinha de Fiat 147 aqui. Aí o Ribas nos colocava no final da fila, porque todo mundo vinha de F1000, né? E nós vimos de 147. Falei, não, vocês ficam no final da fila para atender a gente. De Cuiabá para cima, até Jangada, né? Era asfalto. Depois era terra. Tanto para cá quanto para lá era tudo terra. A estrada de Nobres, quando chovia você não chegava, não passava. E quando era poeira você não via onde ia. Então era uma tragédia para chegar ali. A gente nunca pensou assim, não, poxa, não valeu a pena. Sempre achamos que valeu. Na verdade, quem mais ficou, né, participou da abertura e do progresso foi o Marciano. Porque no começo, como era a parte comercial, vinha adquirir e tal, que é onde eu mais fiquei focado na empresa. Então eu vinha e tal, mas como ele era solteiro, eu já era casado, eu tinha minha atividade como dentista. Então, falou, não, eu vou para lá e toco. Tá? Então ele acabou ficando, né? Então eu diria assim, que o pioneirismo aqui de abrir, de fazer, a gente deve ao Marciano que ficou, né? Mesmo que a gente tenha sempre estado junto e feito a parte comercial dos negócios, do aumento, da expansão, mas o Marciano foi o grande pioneiro aqui da nossa empresa no aspecto da abertura, enfim, fazer a coisa chegar a produzir, né? Então eu tinha uma visão de comércio que eu acho que sempre foi interessante, que a gente sempre acabou crescendo, conseguindo fazer bons negócios. Mas eu, como não tinha esse formato da terra, né, eu sempre fui de copiar as pessoas que eu tinha como exemplos de sucesso. Então o meu conselho para sucessores, pelo menos nós, é de que eles tenham a percepção que nós tivemos de ter humildade de copiar as pessoas que sabiam, até então, a nossa união, né? Eu primo muito por isso, o Marciano sabe que a gente passou por um momento um questionamento, será que é momento de cada um tocar sua vida, ou, né? E eu sempre fui assim, um apaixonado por continuar junto. Eu acho que a melhor forma de fazer as coisas é em sociedade. Ela fala, não, a sociedade é ruim. Eu acho fantástico, porque a gente tem que aprender a parar as arestas com respeito, com escutar, com ceder. Então, você fazendo isso, eu acho que eu acho que a sociedade é fantástica. É a melhor forma de se crescer. Lá no começo, a gente plantava a área de verão. E a gente, quando começou a fazer safrinha, nós começamos, eu lembro bem, que a gente tinha umas 5% da área, 10%, 7% da área que você conseguia fazer a safrinha, porque não tinha variedade que conseguisse fazer dentro de um período de chuvas. Então, enfim, hoje você consegue fazer, eu não vou dizer a totalidade, mas você faz aí 70% da área, você faz com milho. Mudou muito o perfil. E aumentaram a produtividade. A gente, quando que produzia de milho, eu nem lembro quanto a gente produzia, mas era muito pouco, né? Então, a gente não se animava a investir. Mas quando você tem um mercado que te paga e corresponde àquilo que você investe, aí sim vocês vêm, né, de ponta, porque é uma semente, né, reconhecidamente, né, de ponta, com boa produtividade e tal. Tem materiais bons também, mas hoje vocês trabalham com variedades que se permite investir, né? Então, por isso que a gente passou, num determinado momento, a usar mais a Pioneer e tal. E a gente veio crescendo aos poucos, né? Hoje, o maior volume de sementes que a gente planta é a Pioneer. Eu vim para ser o que eu sou. Tá ótimo o que eu sou, estou satisfeito com o que eu fiz. Então,
Agora, eu sempre fui muito, por não ter esse sentimento de inveja de alguém que faz... Não, é que eu sempre falei para o Marciano, estou falando na frente dele, já falei mais, inúmeras vezes. Então não é nenhuma dificuldade de falar. Eu acho que o nosso sucesso, né? Eu acredito que ele tem algumas coisas que ele fala, não, a gente teve por minha causa, mas eu acho que o primeiro passo para o nosso grande sucesso é que o Marciano veio e ficou aqui, né? Então ele desbravou, nós compramos, todas as áreas eram fechadas, então passamos muita coisa aqui, né? Mesmo ele e eu junto, porque eu estava muito tempo aqui também, mas ele foi o cara que viabilizou isso aqui. Eu sou extremamente feliz com o que eu fiz. O que você faria diferente? Nada. Eu acho que eu repetiria o que eu fiz, né? E assim pediria que eu tivesse sempre saúde para poder fazer o que eu fiz. E é o que... Quando a gente tem os problemas, também você dá uma voltada para a nossa saúde. Então eu acho que isso aí, eu acho que a gente tem saúde para fazer o que fez. Eu sou realizado. A imagem de satélite mostra a formação de nuvens carregadas em áreas da região norte do Brasil, mas a chuva ainda deve acontecer de forma irregular. Aliás, isso tem persistido nas últimas semanas. Principalmente em áreas mais ao norte da região, o solo continua mais úmido. Temos a manutenção da disponibilidade hídrica do solo agora na casa aí de 65%. Enquanto isso, na metade sul da região, desde o Acre até principalmente o Tocantins, um solo mais seco. Isso não deve mudar nos próximos dias. Principalmente no Tocantins, não tem previsão de chuva, ainda sol, muito calor, o que preocupa produtores rurais pensando na instalação da soja. Por outro lado, deve haver uma manutenção da água disponível no solo, uma reposição em áreas produtoras de Rondônia, do Acre e também no oeste do Amazonas, com acumulados muito expressivos, podendo ultrapassar até os 150 milímetros. Enquanto o excesso de chuva tem provocado a lentidão no plantio da soja no Paraná, em áreas produtoras do Mato Piba tem acontecido o contrário. Com a falta de chuva, o solo ainda está bem seco. Índices de disponibilidade hídrica do solo abaixo aí dos 35%. Então ainda precisa dessa chuva para ter umidade suficiente para fazer a instalação da safra de soja. Nos próximos dias, pouca coisa deve mudar. Grande parte das áreas do Nordeste, com relação ao Mato Piba, vão continuar sem chuva. Um tempo ainda seco, com o sol predominando e com temperaturas elevadas. Falando da região Nordeste, tem previsão de chuva principalmente na faixa leste nordestina por conta da umidade que vem do oceano. Pancadas rápidas intercaladas com períodos de melhoria, acumulados que devem variar entre 5 e 30 milímetros, assim como na metade norte do Maranhão, onde pode chover, mas também de forma irregular. No mês de outubro acontece a campanha para a prevenção do câncer de mama. Esse movimento, mundialmente conhecido como Outubro Rosa, incentiva nós, mulheres, a dedicarmos um tempo à nossa saúde. Quem é do campo sabe que muitas vezes o trabalho toma espaço e os cuidados acabam sendo deixados de lado. Por isso, o Agro em Foco preparou um material especial com os principais locais da campanha Outubro Rosa em cada uma das 5 regiões. Assim, as mulheres podem acessar as informações para prevenir o câncer de mama. Para acessar, basta direcionar a câmera do seu celular para o QR Code, que aparece aí na sua tela. A nossa saúde depende de cada um de nós. Bom, o Agro em Foco de hoje vai ficando por aqui. Você também pode nos acompanhar agora, acessando o QR Code que aparece aí na sua tela. E por lá, claro, você vai ter acesso às nossas redes sociais, ao nosso canal de WhatsApp, mandar sugestões, dúvidas e comentários. Claro que a gente está super aberto para toda essa interação com vocês. Como sempre, toda quinta-feira temos um programa inédito às 7 horas da noite, aqui no YouTube, no canal da Pioneer Sementes. Uma excelente noite para vocês. Até semana que vem. Tchau.